Pessoal, muito boa tarde, então. Vamos agora dar início à nossa segunda reunião do dia de hoje. Vai ser a nossa 144ª reunião dominical de estudo da filosofia Rosa Cruz, aqui de Campinas. E daremos prosseguimento no estudo do capítulo 2, falando aí sobre os 4 reinos, parte 5, do conceito Rosa Cruz do Cosmos de Max Weber. Abordaremos nessa reunião 7 terminologias Rosa Cruzes. Então, em base ao que a gente introduziu aí, a gente dá início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. A gente pode começar, então, com a leitura. Imaginemos agora um mestre de música que vestisse luvas muito finas e tentasse tocar seu violino. Notaríamos logo que seu tato delicado tornar-se-ia menos sutil. A alma da música ter-se-ia afastado. Se colocasse outro par de luvas mais grossas por cima do primeiro par, suas mãos ficariam tolhidas a tal ponto que, provavelmente, criaria uma desarmonia ao invés da harmonia original dos acordes. Se, por último, pusesse outro par de luvas mais pesadas sobre os já postos, ele ficaria total e temporariamente incapaz de tocar. Então, aquele que não o tivesse ouvido anteriormente sem as luvas, diria, por certo, ser impossível que tal professor pudesse tocar formosas melodias, especialmente se ignorasse o empecilho nas mãos dele. Ora, o mesmo acontece com o espírito. Cada passo para baixo, cada descida para a matéria, mais densa é para ele o mesmo que para o músico seria vestir as luvas. Cada passo para baixo limita seu poder de expressão, mas acostuma-se a essa limitação e encontra seu foco, do mesmo modo que o olho encontra seu foco depois de entrar numa sala escura em dia claro de verão. Ao brilho do sol, a pupila contrai-se dentro dos seus limites. Assim, ao entrar na casa, tudo parece escuro, mas conforme a pupila se dilata e admite a luz, o ser humano pode ver tão bem na escuridão da casa como via a luz do sol. O objetivo da evolução humana é capacitar o espírito a encontrar seu foco no mundo físico, onde atualmente a luz da sabedoria parece embaçada. Contudo, em seu devido tempo, quando tenhamos encontrado a luz, a sabedoria do ser humano brilhará francamente por meio de seus atos, ultrapassando em muito a sabedoria manifestada pelo espírito grupo do animal. Além disso, devemos fazer distinção entre o espírito grupo e os espíritos virginais da onda de vida, que atualmente se expressa como animais. O espírito grupo pertence a uma evolução diferente e é o guardião dos espíritos animais. O corpo denso em que funcionamos é composto de inúmeras células, tendo cada uma sua consciência celular separada, ainda que de ordem inferior. Enquanto essas células fazem parte do nosso corpo, estão sujeitas e dominadas por nossa consciência. Um espírito grupo animal funciona num corpo espiritual, que é o seu veículo inferior. Esse veículo compõe-se de um número variável de espíritos virginais, imbuídos durante esse tempo da consciência do espírito grupo. Esse último dirige os veículos construídos pelos espíritos virginais, cuidando deles e ajudando-os a aperfeiçoar esses veículos. Conforme aqueles que estão a seu cargo evoluem, o espírito grupo também evolui. Sofre assim uma série de metamorfoses,
de modo idêntico àquele pelo qual crescemos e ganhamos experiência por introduzirmos em nosso organismo as células do alimento que comemos, elevando também dessa maneira e por indução temporária a sua consciência. Assim, o ego separado e autoconsciente, que se encontra em cada corpo humano, dirige as ações do seu veículo particular, enquanto o espírito do animal, separado, mas ainda não individualizado nem autoconsciente, forma parte do veículo de uma entidade com consciência própria, pertencente a uma evolução diferente, o espírito grupo. Esse espírito grupo dirige as ações animais em harmonia com a lei cósmica, até que os espíritos virginais a seu cargo tenham adquirido consciência própria e se tornado humanos. Então, gradualmente, começarão a manifestar vontade própria, libertando-se cada vez mais do espírito grupo e tornando-se responsáveis pelos seus próprios atos. Contudo, o espírito grupo continua a influenciá-los, ainda que em grau decrescente, como espírito de raça, de tribo, de comunidade ou de família, até que cada indivíduo se torne capaz para dirigir em plena harmonia com a lei cósmica. Só então o ego se libertará e se tornará inteiramente independente do espírito grupo, que por sua vez entrará numa fase superior de evolução. A posição ocupada pelo espírito grupo no mundo do desejo dá ao animal uma consciência diferente da do ser humano, que tem uma consciência de vigília clara e definida, pelo que se vê as coisas fora de si, nítida e distintamente. Devido ao caminho evolutivo em espiral, os animais domésticos mais avançados, particularmente o cão, o cavalo, o gato e o elefante, veem os objetos quase que da mesma maneira, embora não tenham claramente definidos. Todos os outros animais têm uma consciência pictórica interna, parecida ao sonho do ser humano. Quando um desses animais encara um objeto, percebe imediatamente dentro de si uma imagem, acompanhada de uma forte impressão de malefício ou benefício para ele. Se o sentimento é de medo, associa-se uma sugestão ao espírito grupo de como escapar ao perigo iminente. Esse estado de consciência negativo facilita ao espírito grupo guiar por sugestão os corpos densos das espécies a seu cargo, já que os animais não têm vontade própria. O ser humano não pode ser manejado tão facilmente de fora, seja ou não com o seu consentimento. Conforme a evolução progride e sua vontade se desenvolve de modo crescente, menos acessível ele se torna à sugestão externa e mais se liberta para agir a seu talante, sem levar em conta a sugestão alheia. Esta é a diferença capital entre o ser humano e os seres dos outros reinos. Estes agem de acordo com a lei e sob os ditames do espírito grupo, que chamamos instinto, enquanto o ser humano se converte gradativamente numa lei em si mesmo. Não perguntamos ao mineral se ele quer ou não se cristalizar, nem à flor se quer ou não florescer, nem ao leão se deixará ou não de devorar. Todos estão, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas, sob o domínio absoluto do espírito grupo, pois carecem de iniciativa e livre-arbítrio, o que em certo grau são atributos de todo ser humano. Todos os animais da mesma espécie aparentam ser quase iguais, porque emanam do espírito grupo, enquanto que entre as 15 centenas de milhões de seres humanos que povoam a Terra, não há dois que pareçam exatamente iguais, nem sequer os gêmeos quando adolescentes, porque a estampa que seu ego individual interno põe sobre cada um produz a diferença, tanto na aparência quanto no caráter. Todos os bois pastam erva e todos os leões comem carne, mas aquilo que é alimento para um ser humano pode ser veneno para o outro.
Isto é mais uma ilustração da absoluta influência do espírito grupo. Tal influência contrasta com a do ego, que faz cada ser humano necessitar de uma porção de alimento diferente de que precisa o outro. Os médicos notam com perplexidade a mesma peculiaridade ao administrar medicamentos. O mesmo medicamento atua diferentemente sobre cada indivíduo, enquanto em dois animais da mesma espécie produz sempre efeitos idênticos. Isto se dá porque todos os animais seguem os ditames do espírito grupo e da lei cósmica, agindo sempre semelhantemente sob circunstâncias idênticas. Somente o ser humano pode até certo ponto servir seus próprios desejos dentro de limites determinados. É certo que seus erros são muitos e graves, o que leva muitas pessoas a julgar que melhor seria que o ser humano fosse obrigado a seguir o caminho reto. Mas, se assim fosse, nunca aprenderiam a retidão. As lições de discernimento entre o bem e o mal não podem ser aprendidas sem o exercício de livre escolha do próprio caminho e sem que se aprenda a rejeitar o erro como uma verdadeira matriz de tudo. Se agisse com retidão, apenas por não ter outra alternativa nem oportunidade de agir diferente, ele seria um autômato e não um Deus em evolução. Como um construtor aprende pelos seus erros, corrigindo-os nas edificações futuras, assim também o ser humano, por meio dos seus tropeços e das dores que produzem, alcança uma sabedoria superior à do animal, por ser autoconsciente, o qual só atua sabiamente porque a isto é impelido pelo espírito grupo. No devido tempo, o animal alcançará o estado humano, terá liberdade de escolha, cometerá erros e por eles aprenderá, tal como acontece atualmente conosco. O diagrama 4 mostra que o espírito grupo do reino vegetal tem seu veículo inferior na região do pensamento concreto. Estando a 2 graus do seu veículo denso, a consciência das plantas corresponde ao sono sem sonhos. O espírito grupo do mineral tem seu veículo inferior na região do pensamento abstrato, estando, portanto, a 3 passos afastados do seu corpo denso. Consequentemente, encontra-se em estado de inconsciência profunda, parecida à condição de transe. Acabamos de mostrar que o ser humano é um espírito individual interno, um ego separado de qualquer outra entidade, que dirige e trabalha um conjunto de veículos de dentro. Mostramos também que os vegetais e animais são dirigidos de fora por um espírito grupo que tem jurisdição sobre certo número de animais ou vegetais em nosso mundo físico. Estão, pois, separados somente na aparência. As relações das plantas e dos animais e do ser humano com as correntes de vida na atmosfera terrestre são representadas simbolicamente pela cruz. O reino mineral não está representado porque, conforme vimos, não possui corpo vital individual e, portanto, não pode ser um veículo de correntes que pertencem aos reinos superiores. O Platão, que foi um iniciado e frequentemente emitia verdades ocultas, disse: a alma do mundo está crucificada. O madeiro inferior da cruz indica a planta, que tem suas raízes no solo químico mineral. Os espíritos grupo das plantas estão no centro da Terra. Como devemos recordar, se encontram na região do pensamento concreto, que, assim como os outros mundos, interpenetra a Terra. Destes espíritos grupos emanam fluxos ou correntes em todas as direções para a periferia da Terra, exteriorizando-se através e ao longo das plantas ou árvores. O ser humano é representado pela haste superior da cruz, uma planta invertida. A planta absorve seus alimentos pelas raízes.
O ser humano recebe-os pela cabeça. A planta dirige seus órgãos de geração para o sol. O ser humano, a planta invertida, volve-os para o centro da terra. Enquanto a planta é sustentada pelas correntes espirituais do espírito grupo, desde o centro da terra, as quais nela penetram pela raiz. O ser humano, como mais tarde mostraremos, recebe do sol a influência espiritual mais elevada pela cabeça, como planta invertida que é, já que o sol lhe envia seus raios de cima para baixo. A planta absorve o venenoso dióxido de carbono, expirado pelo ser humano, exala em troca o vivificante oxigênio que se utiliza. O animal simbolizado pelo madeiro horizontal da cruz está entre a planta e o ser humano. Sua espinha dorsal é horizontal. Através dela passam as correntes do espírito grupo animal que circulam em torno da Terra. Nenhum animal pode permanecer em posição vertical, porque nessa posição as correntes do espírito grupo não podiam guiá-lo. Morreria por não estar suficientemente individualizado a ponto de suportar as correntes espirituais que penetram através da medula espinhal humana. O veículo de expressão de um ego individual necessita possuir 3 coisas: a marcha em posição vertical, para pôr-se em contato com as correntes mencionadas, a laringe vertical, por ser tal laringe a única capaz de falar, os papagaios e os torbinhos são exemplos de laringe vertical, e em virtude das correntes solares deve ter sangue quente. Este último é da maior importância para o ego, o que, logicamente, será explicado e ilustrado mais adiante. Tais requisitos são aqui mencionados apenas como remate final sobre a posição dos 4 reinos em relação um ao outro e aos diversos mundos. Bom, pessoal, então aqui a gente termina a 5ª parte desse texto que a gente leu, e o capítulo 2, que são os 4 reinos. E dentro desse texto, nós separamos aí essas 7 palavrinhas, né, esses 7 termos Rosa-Cruzes, dos quais a gente vai falar um pouquinho hoje aí, compartilhando e entre todos nós aqui, e ver o que cada um tem de dúvida ou que cada um queira comentar. E aí, o primeiro termo que a gente vai estar expondo aqui é espíritos virginais, ou seja, uma chispa divina que se transformará em uma chama divina. E aí, só fazendo aqui um complemento, né? O corpo humano, ele é o templo de Deus, que foi referido por São Paulo, o apóstolo. E é o mais valioso instrumento do ser humano, porque por meio dele, o espírito, somos nós, como manifestação da chispa divina, obtemos a nossa experiência. E essa transformação, ela começa em um grande dia de manifestação do Deus que as criou. E assim a gente vai ver logo à frente. Esse dia de manifestação atual, ele começou lá no período de Saturno e ele vai terminar no período de Vulcano, ou seja, o período de involução e de evolução. Ou seja, compõe-se aí uma obra que é o nosso esquema e o nosso caminho. Portanto, os espíritos virginais, nesse esquema de evolução, eles expressam nas ondas de vida como a onda de vida humana, a onda de vida animal, a onda de vida vegetal e, por fim, a onda de vida mineral, ou seja, as 4 que compõem e expressam esse esquema de evolução. Dando seguimento ao mesmo termo, os espíritos virginais, da onda de vida humana é o que a gente vai falar um pouquinho, que nós somos atualmente. Como Deus potencial, nos tornaremos os peritos e construtores de corpos formados de matéria da região química do mundo físico. Como em todos os espíritos virginais, todas as possibilidades de Deus estão contidas, inclusive o germe da vontade independente, o livre-arbítrio,
que nos torna capazes de originar novas fases. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui com um pouco mais de ênfase. Além das latentes fases originais, o que corresponde à faculdade da epigênese. E assim, temos a nosso cargo a evolução da onda de vida que começou nesse período terrestre e que hoje anima os minerais. Olhando aqui, de Saturno até o período terrestre, o que significou esse momento? Que caminho foi esse que a gente fez? Involução. Perfeito. E do período terrestre até Vulcano, o que significa? Evolução. Evolução. Né? Evolução. Perfeito. Ou seja, através disso, a gente pode dizer que é uma tríade. Involução, evolução e qual que é a terceira? Epigênese. Epigênese. Perfeito. Em cima disso, quando a gente fala de involução, a gente está empenhado em fazer o quê? O que nós fizemos desde o período de Saturno até o período terrestre? Nós construímos os nossos veículos. Os nossos corpos. Quais corpos? Corpo denso, corpo vital, o corpo de desejos. Corpo de desejos e a mente. Através dos quais o espírito aqui se manifesta. É o período em que nós dedicamos à aquisição da consciência do eu. E nós estamos com a nossa consciência voltada para dentro, na construção desses veículos, de acordo com e sob a direção de quem? As hierarquias. Hierarquias criadoras. Depois disso, foi necessário o quê? A ligação do espírito com os corpos construídos. E isso se deu por intermédio do quê? Que a Terezinha falou agora? A mente. Veículo mente. E passamos então a ter nossa consciência voltada para fora. Acabou de ver isso na lição anterior. Ou seja, isso foi a involução. Na evolução, que é o período da existência em que estamos desenvolvendo o quê? A consciência até convertê-la em divina onisciência. E assim, estávamos então prontos a enfrentar o caminho evolutivo no aperfeiçoamento desses veículos. Agora, de dentro para fora. Porém, sem perder a ligação com quem? Com as hierarquias criadoras, que são nossos orientadores. Essa ligação é a força interna que trazemos e que nos faz diferença dos demais. Ela é que nos dá o elemento de originalidade, que nos dá lugar à habilidade criadora, que converte o ser evolucionante em um Deus. Afinal, como lemos no Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem. Essa força é manifestada através da epigênese, que é a base do livre arbítrio, que foi aonde nós paramos aqui nesse texto. E ainda vamos ver um pouco mais à frente todo esse contexto. Por isso, somente a involução e a evolução do espírito são insuficientes e assim nós precisamos do quê? Aplicar a epigênese, ou seja, a tríade. Não é isso? Formar a tríade. No caminho evolutivo para nos tornarmos o quê? Criadores. Seres criadores. Então, dando seguimento, a próxima palavrinha, né, do termo Rosa Cruz, ego. O que é o ego? Ego é o espírito virginal de uma onda de vida manifestado. Através do quê? Atualmente um ego tem os seguintes veículos. O espírito divino, que tem a sua contraparte no quê? Corpo denso. Corpo denso. Corpo denso.
por meio do quê? Que extrai a alma. A alma consciente. A alma consciente. O próximo, o espírito de vida. E aí, que tem a sua contraparte, O corpo A vital, sua contraparte. vital, por meio dele se vital, extrai a alma por meio do qual se extrai a alma intelectual. perfeito. Então, ó, repetindo, a gente vai tornando proeficiente. E aí, então, um espírito humano, que tem a sua contraparte, corpo de Corpo do desejo, Corpo de desejo, desejos. por meio se extrai a alma Alma emocional. 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 tem certeza? Só porque eu escrevi? Não, porque está lá No diagrama. no diagrama lá. Então tá Está bom. no diagrama, no livro. Beleza. Isso. Então, o ego é também chamado de Deus interno, que é o que nós falamos um pouquinho antes. Sim. E, por fim, o tríplice espírito, que é o ego, dirige o tríplice corpo por meio do quê? Da mente. Da mente. Onde da mente, fazendo o elo de ligação em todos eles. Não é isso? Isso, entre o espírito e os corpos. É a partir do momento que a gente se conscientiza que nós somos um triplo espírito e que nós temos um tríplice corpo, fica mais fácil de entender a trindade de Deus, não é? É verdade. E olha o símbolo que está aí, né? Olha a ligação que existe. Tudo é um círculo, tudo é uma espiral, tudo é um globo. Como tudo se conecta. Agora é importante também o seguinte, fica bem claro uma coisa. O ego tem corpos. O ego não é corpos. Ele tem. Ele tem. Então, quando fala, o que é o ego? O ego tem, o ego é corpo denso. Não, o ego não é corpo denso, nem corpo vital, não quer dizer isso. O ego tem esses corpos. Tanto é que ele troca esses corpos de renascimento em renascimento. Agora, o que o ego é? O ego é um espírito virginal de onde de vida manifestado. Manifestado como? Como espírito divino, espírito humano, exatamente como o é Deus que o criou, como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante porque a maioria de nós confundimos o que somos com o que temos. Tem muita gente que confunde, essa confusão é terrível, inclusive, né? O âmago de todo o sofrimento, né? Tanto é que a gente aprende na nossa vida o seguinte, que o ego nunca adoece. O ego não tem doença. Quem tem doença é o corpo, principalmente o corpo denso, onde manifesta mais a doença, né? Mas o espírito, nós não somos doentes, nós não temos doença, jamais teremos doença. O ego. Você não tem uma doença no espírito divino, uma doença no espírito divino, no espírito humano, entendeu? Isso também é outra coisa que nos dá um conforto muito grande, porque a partir do momento que a gente tenta entender isso, aí a gente reduz a importância da doença e do sofrimento, porque ele é uma coisa que está no corpo nosso, no corpo denso. O corpo vital está são, o corpo desejo está são, a mente está sã, né? Nós temos apenas um pequeno problema num dos corpos, que é o corpo denso, né? Então, se a gente não entende isso, a gente, com uma doença, a gente se acaba. Tem muita gente que se acaba com uma doença, porque ela se mistura entre o que ela é e o que ela tem. Quando a pessoa entende isso, ela fala, não, eu estou com um problema no meu corpo denso, mas os outros estão funcionando, então eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar funcionando. Né? Esse pedaço de mim que está doente não é justificativa para eu largar tudo. E tem muita gente que larga tudo, né? Por causa justamente que confunde o que ela é com o que ela tem. Esse é o grande ponto que você mencionou, Carlos. Se a gente voltar um pouquinho lá naquele diagrama que a gente mostrou, que é o caminho que a gente percorreu do período de Saturno, que é o período de involução, onde a gente adquiriu a nossa consciência do nosso eu e, infelizmente, do nosso eu egoísta. Esse é o grande... Não só, mas esse é um problema que a gente tem e que a gente precisa sanar para poder seguir o caminho oposto à involução, que é a evolução.
Certo? Só para terminar, isso também entra no... eu acho linda essa figura, porque se você ficar olhando para ela e pensando, ela te tira uma outra ilusão muito grande. O sucesso seu na vida é um sucesso no corpo denso. Não. Então, se eu tenho um corpo denso lindo e maravilhoso, e se eu não tenho, eu faço ter, através de cirurgias plásticas, puxa aqui, puxa isso e tal, eu não estou me realizando, porque na verdade eu estou trabalhando num único corpo, que não sou eu, é um instrumento, é uma ferramenta minha, né? E como estão os outros? Entendeu? Então, o foco não é trabalho no corpo, ou no corpo de desejos. Eu vou ter um trabalho com desejo, vou matar o desejo, como algumas escolas orientais falam, né? Então, se eu matar o desejo, eu me realizo como ser humano. Também não, porque você está trabalhando num outro corpo, que é o corpo de desejos, né? Então, você não pode trabalhar no corpo e achando que você trabalhando no corpo, você atinge sua realização. Então, por exemplo, se eu falo assim, se eu trabalho na parte minha material, eu vou dizer o seguinte, eu estou feliz porque materialmente eu tenho tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho um corpo bonito, eu consigo fazer tal, eu tenho uma carro, tenho não sei o quê. Eu estou focando tudo no corpo só, mas isso, você olha o gráfico, você fala, mas é um desses só. Não é aqui que eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar em mim, que sou eu, no meu espírito divino, de vida e humano, e não no corpo. Então, como é que eu trabalho com isso? Extraindo a alma. Como eu trabalho extraindo a alma? Fazendo o melhor com o meu corpo, e não focando no meu corpo, entendeu? Diferente. E esse símbolo ele é tão maravilhoso que ele está trazendo aqui aquilo que está no outro símbolo anterior que nós vimos. Só que agora trazendo de uma maneira mais aprofundada daqueles mundos. Ou seja, que a gente construiu os corpos, o denso, o vital, o físico e a mente, para fazer a ter ligação com os três espíritos e a alma. E aí, elucidando esse ponto com outro exemplo do que você mencionou, se verificar, a gente fala assim, os irmãos do Oriente estão mais evoluídos hoje do que nós. Tem uma tendência. Mas a gente sabe que o que ocorre? Que a evolução tem que ser em corpo vital e não denso. Só complementando que é necessário que eles materialmente evoluam até mais do que nós, por quê? Porque eles ainda precisam chegar no Ocidente, ou seja, alcançar o ensinamento do Cristo, o nadir da materialidade, que eles ainda não atingiram. Então, eles precisam atingir, e por esse motivo eles estão indo de uma maneira bem rápida nessa evolução, mais do que os que estão hoje no Ocidente, ou os que tiveram, conseguiram alcançar. Que o Carlos explicou isso na reunião anterior, justamente. Aqueles que estão atrasados já vão dar um passo mais à frente do que os que estão aqui. O que eu ia comentar é que nós estamos num país, principalmente, onde o culto ao corpo físico, né, o corpo denso, é imenso. Comparado com o resto do mundo, aqui é o país onde mais se faz cirurgia plástica, onde mais se preocupa com essa parte. Que mais compra cosmético, impressionante. Mas o que mais quer é consertar o nariz, ou puxar o olhinho, ou arrumar o resto. Querem fazer cirurgia para arrumar alguma coisa que, na verdade, considerando esse gráfico, não é só no exterior, né? O Glauco falou uma coisa interessante, né? Quem tem que focar no corpo denso e na região química do mundo físico é quem ainda não alcançou o nadir dessa região. Então, naturalmente, os nossos irmãos e nossas irmãs que estão doentes estão corretos. Eles têm que alcançar. Então, tanto é que, para falar de cirurgia, né, a gente sabe que as maiores cirurgias que acontecem no Japão e na China é justamente de aumentar o olho, melhorar o olho aqui, tirar os dois ossos aqui, né, e ter lábios. Por quê? Porque eles estão querendo chegar no ponto ótimo do corpo denso. Então, tá tudo certo, eles estão certos. Errado somos nós de focar nisso, porque nós já focamos nisso na época Atlante. Né? É que nós, seres humanos, nós temos uma mania de achar gostosinho voltar a fazer aquilo que a gente sempre fez e
complicado a gente fazer aquilo que nós nunca fizemos, entendeu? A região de conforto nossa é muito clara, nós temos uma inércia violenta nesse sentido. Alguns mais, outros menos, mas esse medo do, entre aspas, desconhecido é que não faz a gente caminhar. Que é justamente aquilo que você falou, a epigênese. Nós temos epigênese, nós não usamos epigênese, porque a gente gosta de copiar, de encostar, de ficar na aba, entendeu? A gente morre de medo de coisas que a gente nunca fez. E normalmente só vai para esses lados que nós nunca fizemos pela necessidade, não é porque nós queremos. Ou pela doença. É necessidade, necessidade. A doença faz a gente ir. A necessidade faz você fazer. Quantas e quantas vezes você ouve em pessoas é o seguinte, cara, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz e eu estou ganhando muito dinheiro com uma coisa que eu nunca imaginei que eu tinha, um talento que eu nunca achei que eu tinha, pô, de repente tal, epigênese. Quer dizer, aí o cara fala, quanto tempo eu fiquei sem saber que eu podia fazer isso? Aí começa a bater o arrependimento e tal. Mas pelo menos ele fez. Sim. Agora, quantos de nós não fazemos? Só para terminar. Quando você levanta tema, ou quando você levanta seu próximo horóscopo, ou quando as pessoas outras levantam, que não deveria, mas faz, quantas e quantas vezes eu vi a pessoa falando assim, tá errado. Tá errado. Jamais eu consigo fazer isso. Nem pense em fazer isso. Isso aqui está errado. Quer dizer, está lá no horóscopo dela que ela tem tendência a fazer aquilo e ela se nega. Porque ela acha, na sua hipocrisia ou na sua preguiça, né, que ela não tem habilidade para aquilo e, portanto, está errado. O astro está errado. Está errado esse astro aqui. Né? E não é, ao contrário. Pô, você tem que olhar e falar assim, pô, será? Por que não? Vou tentar. Não, ou o astro está certo, mas ela fica arrumando desculpas para não fazer. Por isso que... Principalmente pela preguiça. Sim, aí quando tem a necessidade, acaba fazendo. Sim, aí vem a doença, a pessoa se arrepende e quer fazer rapidinho. Né? Uma pena, né? Isso nada mais é do que aquela situação, né? São dois os caminhos de aprendizado. Um é o caminho do amor, e outro é o da dor. A dor. Que é necessidade, doença. É, necessidade, doença. Que é o que normalmente a gente escolhe seguir, né? Dando então aí, seguir um pouco nesse ponto, o ego e espírito original são a mesma coisa? Uma pergunta. Não. O ego é o espírito em manifestação. E o espírito original é a chispa divina que foi criado por Deus no período de Saturno. É isso aí. O ego é o espírito original manifestado. Aí você chega à conclusão seguinte, que todo ego é um espírito original, mas nem todo espírito original é um ego. Certo? O espírito virginal, que está lá no mundo dos espíritos virginais, ele é um espírito virginal, mas ele não é o ego. Porque ele está manifestado. Exatamente. A hora que ele começou a entrar lá na primeira revolução do Saturno e recebeu o átomo semente do corpo denso, ele passou a ser ego. Porque é um espírito virginal manifestado, ainda que, naquela época, só na região química do mundo físico. Mas ele se manifestou. E isso vale para o animal, para o vegetal, para o mineral e para o humano. Por exemplo, um mineral é um ego. E ele é um espírito virginal, mas ele é um ego. Por que ele é um ego? Porque ele tem um corpo denso. Ele tem um veículo, ele já é ego. Como Deus está criando continuamente, existem egos e existem espíritos virginais. Não, mas eu queria saber onde está espíritos virginais. Cara, você não sabe nem quem você é direito. Você sabe quem é. E será que esses minerais já receberam o Espírito Divino? Só na última revolução? Ainda não. Por que Foi não? na última revolução, né? Que a gente recebeu. Por que não? Exatamente. Na última revolução do terrestre. Porque se ele estivesse recebendo, ele teria que estar começando a trabalhar no corpo denso para extrair a alma consciente. E eles não conseguem fazer isso com o transe profundo. Ele tem que ter o sono sem sonhos como consciência. Então, voltando só um pouquinho aqui, né? A gente tem aí a onda de vida humana, tem a seu cargo quem para cuidar? Temos a nosso cargo a evolução da onda de vida que começou nesse período terrestre, que hoje anima os minerais. Não é isso? Aí, voltando um pouquinho aqui. E os vegetais? E os animais? E o humano? Os vegetais são auxiliados pelos anjos. Isto.
Os animais pelos arcanjos. E os humanos pelos Senhores. senhores da mente? Não, Não? os humanos por nós. A partir do momento em que a gente... Quem é que nos despertou a individualidade? A individualidade. Quem é que chegou para nós e falou assim, ó, você é um indivíduo, tá bom? Você tá aqui, indivíduo, você tem esse espírito aqui, tá vendo? Quem foi que fez isso? Espírito humano. Não. Não? Senhor da Mente. Ah, tá. Lembra? Os Senhores da Mente, lá na época... Por isso que eu achei que eram os senhores da Não, mente, que eram... Não, eles não mas são responsáveis por nós. Eles apenas despertaram e falaram, ó, tá aqui, beleza, tá aqui, ó, tá aqui o Jovem da Mente, tá aqui o que vocês realmente são indivíduos, individualidade, daqui para frente, conta e risco seus, entendeu? Cada um por si. Porque a partir do momento que você atinge o estágio humano, você não pode ter espírito grupo. Porque você tem o livre-arbítrio, como o Glauco falou. Você só tem livre-arbítrio quando você se arrisca sozinho, sem ninguém para te orientar. Isso foi na época... Isso foi na última parte da época lemúrica até a segunda parte da época atlântica. Né? em que período? Terrestre. Tudo isso aqui no terrestre. Aquela 3,5 voltinha lá. O anjo da guarda teve alguma coisa a ver com... Tem. Fala, né? O anjo da guarda, cada pessoa teria o anjo da guarda. Tinha, não tem mais, porque acontece o seguinte, anjo da guarda foi nos dado lá no início, na época Atlântica, assim que a gente, naquele estágio em que a gente iria começar a ganhar o germe da mente e despertar em nós a individualidade, Jeová, que era o responsável, através, por ser um Deus de raça, ele selecionou um anjo da guarda para cada pessoa naquela época. Então, chegou na segunda metade da época Atlante, todos nós tínhamos um anjo da guarda. Depois, dali para frente, nós não temos mais um anjo da guarda, porque nós temos uma individualidade, nós temos um livre-arbítrio. Né? Então, a gente não tem mais anjo da guarda. Tem muitas pessoas que acham que tem um anjo da guarda. Não tem como ter um anjo da guarda se você é um ser separado, um ser que tem livre-arbítrio, um ser que é responsável pela sua... um criador, inclusive. Né? Não tem como, entendeu? A exceção são as crianças, mas as crianças também não têm um anjo da guarda. É que as crianças, como tem uma clara evidência da região etérica, elas, entre aspas, brincam com os anjos da guarda. Os anjos da guarda trabalham, brincam com ela como se fosse um coleguinha, um amiguinho, etc e tal, mas não existe esse... Lógico que em brincando está cuidando, né? Todo mundo que brinca cuida. Mas eles também não são responsáveis pelas crianças, do tipo assim, porque se fosse responsável, gente, teria muita gente querendo escolher anjo da guarda aí, né? Eu quero o meu todo dourado, o meu eu quero de olhos azuis, loirinho, o meu eu quero com asinhas brancas, entendeu? Então não existe isso, isso é... E mesmo para criança, a gente ia querer cada criança, a gente ter seu anjinho ali, ó. Exatamente, de roupa branquinha, né? Bonitinho. De grife, inclusive. Algumas com grife. Olha, eu acho que os meus filhos tinham um anjo da guarda, porque cada enroscada que eles se meteram. Então, mas aí nós vamos. Sempre aí tinha. Mas nós vamos estudar uma coisa agora, na próxima coisa, que chama-se envolvimento em corpos macrocósmicos. Que é justamente isso. Tá bom. Confunde-se o corpo macrocósmico com uma entidade, uma pessoa, e não é. Certo? Então, os arteiros não eram tão arteiros. Até os 7 anos estão envolvidos com o corpo macrocósmico, até os 14 com o corpo desejo macrocósmico e até os 21 com o corpo mental macrocósmico, que é muito mais evoluído do que o nosso corpo, concorda? Ah, sim. Mas não é uma entidade, não é um indivíduo. Os antropóides têm anjo da guarda? Não. Por quê? Porque são atrasados. Ninguém que é atrasado tem anjo da guarda. Os anjos têm muita coisa para fazer, gente. Não dá para perder. Tem muita coisa para fazer. A gente subestima, né? A gente subestima o trabalho desses seres superiores, achando que eles são obrigados a cuidar da gente. Não são obrigados, à disposição. Eu vou rezar para o anjo Gabriel. Cara, o anjo Gabriel tem tanta coisa para fazer. Você acha que ele vai ficar olhando para você e falar: deixa eu ver o que a fulano quer. O que você quer? Eu estou desesperado porque eu quero trocar meu carro e não tenho dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Isso é Jeová, isso não é Cristo, não. Indo nessa mesma linha que o Carlos está explicando, se a gente olhar dentro da onda de vida humana, onde nós temos seres em diversos patamares de evolução, e a gente, vamos colocar aí
um irmão maior, vocês acham que o irmão maior vai se preocupar com eu, enquanto estudante, que não quero ou não estou seguindo no caminho adequado? Quanto mais falar de um anjo e de um arcanjo. Isso. Falou tudo. Nossa. Né? Não é? Então, dentro... ainda que eu levei o patamar para falar de um irmão maior. Que é Mas mais você acha próximo que nosso, né? aqui no nosso meio, no nosso dia a dia, aquele indivíduo que não está nem aí com nada, você vai dar atenção em detrimento de vários outros que estão querendo estudar dentro de uma escola? Você vai focar na maioria, em detrimento de um que não quer, né? Então, respondendo o que a Francimar perguntou, que o Carlos respondeu, complementando aí, olhando do nosso dia a dia. Ele tem mais o que fazer, né, o irmão maior, né? Para se preocupar com a gente que não quer andar, não quer caminhar. Mesmo aqui. Eu, você, qualquer um aqui, e qualquer pessoa aí fora, ela vai se ater naquilo que é mais importante. Mas ainda assim, os anjos do destino dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento, considerando o panorama que você escolheu. Sim, sim, sim. Olha que importante isso daí que ela falou. Os anjos do destino, eles cuidam de você. Mas eles cuidam de você para você cumprir aquilo que você prometeu. Para não bagunçar o quê? A teia do destino. Porque senão você bagunça o destino e você atrapalha a evolução de muita gente. É por esse motivo, entendeu? Então eles dão, sim, mas aquilo que você... hoje destino, aqui no terceiro céu eu escolhi isso, isso, isso. Quando chegar lá embaixo, por favor, me ajuda a cumprir isso, 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 porque eu vou esquecer. Aí ele vai falar assim, eu não vou esquecer, fique tranquilo que eu vou te ajudar. E aí te empurra, te leva para lá, te leva para cá, e isso está mostrado nas progressões e trânsitos do seu principalmente que quando você começa a atrapalhar a teia do destino, você é convidado a se retirar, né? Nós aprendemos na Rosa Cruz, você pode estender seu tempo de vida nesta vida, como você pode encurtar o tempo de vida nesta vida. Está atrapalhando a teia de destino, né? Trazendo isso para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, só exemplificando, eu aqui fazendo algo, uma palavra que eu expressar aqui ou em qualquer local, sendo boa, vai trazer coisas boas. Se eu me expressar, ou seja, através da minha fala, da minha ação, uma coisa não boa, o impacto que eu vou trazer para o contexto onde eu estiver inserido, negativamente, vai prejudicar muita gente. Ou aqueles que ali, por alguma razão, por aquela minha ação, ou por aquela minha palavra pequenina que seja, impacta. Por isso, o ensinamento, muitas vezes, é através do nosso exemplo. E é o melhor deles. É assim que a gente aprende. Falando, aprende? Obviamente que sim. Mas através de um exemplo é muito maior o aprendizado que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vivência diária, da maneira como a gente se expressa nesse mundo. Porque a gente está sendo espelho. E mesmo que a gente não estejamos sendo um espelho, se eu tomar uma ação, mesmo a pessoa nem estando aí para o que você está fazendo, e for prejudicial para ela através da minha ação, olha o impacto que você traz para o contexto da sociedade e da vida de qualquer um. Mesmo que seja expressão não verbal? Mesmo que seja expressão não verbal, Luiz. Sua cara feia. Exatamente. Se você tiver justamente aí, dessa maneira, empurrado ou chateado, você não está impactando de maneira negativa o ambiente? Sim. A gente tem que se esforçar mais ainda para ficar bem. Glauco, uma pergunta prática. Por que numa revistinha antiga, uma pessoa se comunicou com a Rosa Cruz e falou que ela está tendo muita infestação de baratas lá na casa dela? Aí a sugestão foi conversar com o espírito grupo das baratas. Sempre. Seja qualquer que for animal.
A obrigação do estudante Rosa Cruz é conversar com o espírito do grupo. Entendeu? Porque o espírito do grupo, ele existe, ele é real. Se nós não temos a competência de vê-lo, é por nossa limitação, mas não é pela inexistência dele. Entendeu? Então, conversar sempre. Ah, mas se conversar não adiantar, então você não soube conversar, faz muita oração. Agora, lógico, você tem toda a obrigação e dever de eliminar esses bichos peçonhas da sua coisa, mas por causa da sua incompetência. Aí você vai pedir desculpa para o espírito do grupo. Inclusive, isso é um dos indicadores, ou como fala em engenharia, um dos KPIs do seu estado espiritual. É isso aí. Certo? Se você está num lugar que tem muito rato, barata, aranhas e tal, a culpa não é dos ratos, da barata, a culpa é sua. A bagunça que está fora de você é um reflexo do que está dentro de Qual você. é a diferença do que a gente acabou de falar? Exatamente, isso mesmo. O que você está manifestando, você está influenciando O O entorno. Exato. Esse é o grande contexto que não precisa nem ser um estudante para você saber que você impacta muitíssimo o seu entorno. E não significa que você estando num lugar ruim, você não deve ir lá. Muitas vezes você é até levado para esse lugar para levar um pouco de Luz. luz, um pouco de positividade, seja a palavra livrar que o você ambiente. quiser, é necessário. Sim. Então, você se manifestando ali, você vai estar atraindo uma série de contextos, mas você também está levando. Bom, o próximo aí, gente, a outra palavrinha aí do termo Isso é um grau de da Rosa consciência. Cruz, né? Consciência pictórica, né? É importante a gente elencar aí que a gente tem a consciência nos diversos períodos, tá certo? Sendo que no período lunar, tá marcadinho aí, nós tínhamos a consciência do sono com sonhos. O que significa isso? A consciência pictórica, interna. Isso é importante. E ela era uma consciência pictórica interna das coisas externas, uma representação interna dos objetos, das cores e dos sons. Que é justamente a consciência que hoje os animais têm. É verdade. É análogos. Não é igual, porque é o seguinte, hoje os animais, olha que interessante. Análogo. Quando a gente fala que os animais, eles, entre aspas, veem no mundo do desejo. Né? Porque a consciência pictórica dos animais hoje, ela é mais evoluída do que a nossa consciência pictórica lá no período lunar. Então, essa mais evoluída demonstra justamente o seguinte, que eles se adiantam ao tempo. Por isso que é aquela história, né, de que o dono tá lá no trabalho, ele pensa em sair, o gato já vai lá na porta e fica esperando. Ele pensou em sair e já está esperando. Ué, mas o que esse cachorro está fazendo aqui, né? Aí dá um tempo lá, o cara aparece. Fala, putz, olha que coisa. Porque ele tá vendo, ele vê no mundo do desejo de uma maneira, vamos dizer, tão clara, ou quase tão clara, quanto a gente vê na região química, com uma diferença muito grande. Qual a diferença? A diferença é que nós, olhando na região química, nós temos problemas. Seja de óculos, seja sem óculos, seja porque é vesgo, seja porque é caolho, ou seja até porque não tem olho, certo? Nós temos diferença, dificuldade nesse sentido. O animal hoje, ele não tem, porque ele tá usando os seus olhos do seu corpo desejo que nem olho tem, certo? Porque o desejo não tem órgão, certo? Então o senso sensorial dele é muito mais sensível e não tem esses limites físicos que nós temos. Por exemplo, não tem distância. Imagina você olhar uma coisa, igual a gente sonha. Quando a gente sonha, não tem distância. Já repararam? A gente às vezes sonha, olha no relógio, putz, nossa, foi 2 minutos, eu sonhei o mundo inteiro. Por quê? Porque eu fui para um lugar que não tem tempo nem distância. Então a consciência pictórica dos animais, por isso que os animais estão aprendendo rápido, inclusive, como você falou aí, né? O elefante, o cachorro, o gato e o cavalo, que estão muito próximos da gente, então eles têm uma consciência pictórica, e quando eles desenvolverem a consciência de vigília, a consciência de vigília deles vai ser muito melhor do que a nossa. Entendeu? Aqui nós vamos estar na consciência, se tudo der certo, né? A consciência própria de imagem de consciência, que é a consciência jupiteriana, certo? Se tudo der certo. Né? Mas
Entenderam? Então a consciência pictórica é uma coisa interessante. Pena que a gente não pode chegar e ficar conversando com um gato, com um cachorro para explicar pra gente. Explica para nós aí, como é que é esse lance aí? Né? Mas é interessante, a consciência de sono com sonhos. Como é que você vê sem luz o gato? Sem escuridão, não, porque no mundo do desejo não precisa. Precisa de lâmpada, né? Precisa de farolete, precisa de nada no mundo do desejo. São aplicações práticas do conhecimento. Você chegar com um gato e falar, como é que você vê com essa estrutura do seu olho sem luz? Porque ele não vê com o olho. Porque ele não vê com o olho, é isso aí. Olho físico. Não tem aquela situação que quando a gente tem uma luz tão forte que ela é capaz de te cegar? É o oposto. É o oposto. Exatamente. Você vê o caso do animal, que ele é cego. Consegue ver. Totalmente. Ele vê o dono, ele vai atrás do dono. Se a gente pegar aí, a gente tem vários exemplos. A Alice, do País das Maravilhas, ela passou pouquíssimos minutos fora, e você viu quanta mas coisa? toda a vida que ela teve No desejo. Né, no mundo do desejo, quando ela voltou, né, é muito bonito isso. Um outro exemplo aí é Beethoven, né? Não compôs a nona sinfonia e ele era o quê? Surdo. Ficou surdo e compôs a nona sinfonia. Aí que tá. Pode ser que o fato dele não ouvir mais os sons externos ficou mais fácil dele ouvir a harmonia das esferas. Ou então era para ele não ouvir. Não é isso. É como um irmão que fica cego, o tato dele é um tato que é milhões de vezes melhor que o nosso, porque ele desenvolve outros tipos de percepção, porque ele não tem mais os demais a parte sensorial. Sim. Bom, dando um segmento aí, outro termo aí, né, o estado da consciência de vigília. Consciência de vigília é essa que a gente, olhando aí, está correspondendo a qual período? Terrestre. Período terrestre, né? Pode ver que todos os períodos têm um período de consciência. Né? Estado em que os objetos podem ser observados fora, distintos e definidos. O ser humano passou a perceber a realidade do mundo exterior e pela primeira vez vislumbrou a diferença entre si e o eu, e os outros. Não foi o que nós falamos sobre o eu, período de involução, não foi o objetivo chegar até aqui, no período terrestre, e o ser humano compreendeu que era separado e desde então a consciência do eu, olha lá, o egoísmo predomina. Isso teve uma finalidade didática, né? E ter essa época que a gente teve o egoísmo. Será? O egoísmo está até hoje, direto, diário. Será que é isso que a Eu gente estou deveria? colocando só para provocar a conversa. Não, mas deveríamos? Esse é o caminho? Não foi esse o caminho. Não. A gente é atrasado. É otimismo dizer que foi uma transição? Quer dizer, eu tenho Não. ego, descobri que eu sou O eu egoísmo, e até... o egoísmo é outra coisa que não fazia parte do esquema de evolução. O egoísmo nasceu porque no momento em que a gente alcançou esse estado de consciência de vigília, foi justamente no momento da nossa individualidade, o nosso corpo de desejo estava muito forte do lado negativo. Nós exercitamos muito o lado negativo, inferior do corpo de desejo. Então nós usamos o fato de saber que nós éramos indivíduos separados e que tínhamos mente para adquirir tudo que a gente podia adquirir coisa externa, a despeito de qualquer outra. Então surgiu o egoísmo. Então o egoísmo não era para acontecer. Tanto é que o ser humano que não caiu na queda do homem, e teve vários seres humanos que não caíram, não experimentaram egoísmo. Não experimentaram, não sabem o que é egoísmo. Entendeu? Não precisa saber. Como, por exemplo, não precisa saber o que é o mal. O mal também não faz parte do esquema de evolução. Deus não criou um esquema de evolução onde o mal fazia parte. Tanto é que o mal é um bem em gestação. O mal não existe. Quem faz existir o mal somos nós, na nossa imensa ignorância. Entendeu? Tanto que Deus criou tudo e viu que era bom. É isso que está na Bíblia, né? Nunca vi que foi mais ou menos. Nós experimentamos o mal e gostamos dele, né? Esse lambuzão aí até Infelizmente, continua até hoje. Não, uma pergunta é que a gente falou agora há pouco, né? O aprendizado a gente só quer através da dor. Olha lá, né? A mudança da consciência pictórica interna para a consciência objetiva e do eu foi efetuada muito, muito lentamente. E desde a permanência do globo C, na terceira revolução do período lunar, que é o que a gente viu anteriormente,
até a última parte da época Atlântida, do período terrestre. Uma coisa interessante aí, consciência de vigília de qualquer ser, ela só é alcançada quando os corpos ficam concêntricos. Lembra, tem um ponto aqui na rede do nariz, que esse ponto do nariz tem um correspondente no corpo denso e no corpo vital. Quando esses pontos ficaram concêntricos, você olhava assim, tinha o mesmo centro, está no mesmo lugar, atinge a consciência de vigília. No caso do ser humano, foi entre o corpo denso e o corpo vital. No caso do anjo, foi entre o corpo vital e o corpo de desejos. No caso do arcanjo, entre o corpo de desejos e o corpo mental. Certo? E no caso dos senhores da mente, do corpo mental para o corpo espírito humano. Entendeu? Então, concentrizou, atingiu a consciência de vigília. Interessante. Isso é É importante. isso que tem no conceito que explica do cavalo. É, lá, por isso, concentra, exato. ele aprende Por isso que fala que no período de Júpiter, os animais terão consciência de vigília, porque no período de Júpiter, a grande maioria dos animais terão essa concentrização de corpos. A próxima aí, vontade humana. É um dos atributos essenciais do espírito, pelo qual este determina e realiza os seus atos que deseja, através do livre-arbítrio. Gente, isso aqui é a coisa mais importante que tem. Livre-arbítrio. Esse é o maior de todos. Nos deu a liberdade. Quem é qualquer um de nós para fazer algo contrário disso? Querer usar o seu eu egoísta para impor a sua vontade, privando O outro. do livre-arbítrio que o outro tem. A própria vida fica pequena sem a liberdade. Não tem razão de ser. Você não tem livre-arbítrio, você não tem escolha, você não tem consequência de nada. Né? E a gente vai ver no próximo aqui, um pouquinho a gente volta a falar sobre essa questão aí. A vontade se desenvolve pelo exercício ou atrofia pela inanição ou abandono. A vontade é uma força masculina, não leve para o lado negativo disso. É pro lado de sexo, né? Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. O conceito de masculino e feminino na Rosa Cruz não tem nada a ver com sexo. Tanto Entendeu? fala Com de força. vontade e imaginação. Sexo Com força, masculino e feminino. não sexo. Deus nos pede uma vontade reta, uma intuição pura, um coração nobre, inocente, que não tenha outros desejos senão os seus. Os de Deus. Se é esse o caminho, como a gente pode ir contrário ao livre-arbítrio? É a vontade humana que tem condições de afirmar-se e frustrar o destino. Que também a gente já falou aqui atrás. O quanto a gente pode impactar na vida um do outro. Esse frustrar o destino em cima da vontade me lembra uma frase. Complexo de Gabriel. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Olha, nós não somos pau que nasce torto e morre torto. Né? Como você bem colocou aí. A vontade frustra o destino. Eu posso mudar para o melhor que eu quiser. É só eu querer, a vontade querer, não é os outros quererem. É só eu querer. O que acontece com muitos de nós é que a gente usa como desculpa os outros, as circunstâncias, as situações, para dizer, eu tento, mas eu não consigo porque eu sou infeliz. Não, mas a vontade está acima disso. É a hiena, né? É hiena. Ó, vida, Isso, esse é outro desenho. Falou tudo. São estereótipos que deixam claro isso. Agora você se entregou. Como é bom te lembrar disso, né? Não é à toa que nós estamos aqui, né? Repetindo constantemente as lições. Olha só, o que é isso aí? Lei. O que é lei? A lei cósmica é a guia em nossa peregrinação através da matéria. São leis naturais, universais e imutáveis, que comandam o funcionamento de todo o universo. Elas atuam diretamente sobre todos os seres que estão em evolução. Que seres? Nós e todos os outros. Do mineral até o humano. Estão sobre o quê? A lei. Uma só? Muitas. Vivendo em harmonia com as leis cósmicas, irradiando paz e amor ao nosso redor, servindo ao próximo. Nossos veículos se sensibilizarão.
A órbita de cada astro é determinada por essas leis cósmicas. Vamos às leis? Que lei é essa? Não, esse é forte. Essa é fácil. Essa Fácil é de fácil. consequência. Fácil que a gente está sempre tomando na cabeça. Né? Ou seja, que lei? Ou a gente está achando que não existe, né? Porque são as leis de Deus essa, né? Lei de As palavras aqui é, para toda ação tem uma, Reação. para toda causa tem um, Efeito. aqui se faz, Aqui se paga. aqui se planta, Aqui se Se corre. colhe. tudo que vai, Aqui se corre. tudo que vai volta com muito mais Força, Intensidade. força. intensidade. Força. Não é isso? Tudo que sobe. Uhum. Então, vê como que a gente impacta na vida dos outros e o impacto que isso traz Uhum. para nós e para os outros. Tem mais. Outra lei aí, A ó. lei do renascimento. Lei do renascimento. Garante a gente voltar, né? É. Então, e aí? Como que essa lei de causa e efeito se manifesta aqui se não tiver essa outra aqui? Exatamente. É verdade. A lei do renascimento. Exatamente. Você está invalidando a lei. Qual é essa outra Lei lei? de semelhança. Sim. Né? Semelhante atrai Importantíssimo. semelhante. Usamos essa lei, inclusive, quando a gente vai descer, que a gente pega material dos mundos por semelhança. É. Que não for semelhança, você não pega. E quando a gente vai trabalhar também, né? Então, essa lei de semelhança é interessante, que ela faz você estar, deveria fazer você estar em torno só de semelhantes. Entendeu? E a lei de semelhança, ela faz você estar só em torno de semelhantes. E por que muitas pessoas insistem em ficar em volta de pessoas que não são semelhantes? Para sofrer. Ela está tentando burlar essa lei. Se você fica em torno de pessoas, ou de uma pessoa que não é semelhante a você, semelhante em quê? No seu objetivo de vida, naquilo que você acha que você quer. Se você tiver que ficar com ela, a única razão é destino maduro. Porque daí você tem uma outra lei, que é a lei do destino maduro. Mas se não o for, se você não puder, você não precisa conviver com ela. Você mantém um relacionamento à distância de irmão, mas sem sofrer por não ser semelhante a ela. Porque, gente, se você está uma pessoa que não é semelhante, uma das duas tem que ceder. Ceder para baixo. Certo? Não cede para cima, cede para baixo. Então, essa lei é importante para a gente lembrar no nosso dia a dia. Cerquem-se de semelhantes. Nesse momento, nesse período, nesse estágio de evolução que nós estamos, eu creio que é exatamente isso que acontece. Mas creio eu que, a partir do momento que você saiu desse ponto atual e a gente seguiu o caminho da evolução, vai chegar um momento que você vai dominar todos os contextos, que você vai chegar numa certa igualdade e se transformar num uno. É assim que eu pondero aqui. Sem dúvida. A outra lei, né, de analogia, que está mencionado aí no axioma hermético, como é em cima. Assim, eu acho. Nossa, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo até para dizer o seguinte, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então, se você está hoje triste, isolado, que está na baixa, fique feliz, porque já vai começar a subir. A qualquer momento vai subir. Se você está na alta, se você está na alta, não afrouxe. Porque você está na alta, vai descer. Então, se prepare. Mas pode descer aqui e pode descer aqui. Então, se você estiver bem, ele vai descer. Desce aqui e sobe de novo. Ah, não tô aí, não sei o que, não sei o que. Vai despencar lá pro fundo do poço. Então, né? A lei da alternância pode ser assim ou pode ser Depende da distância do pêndulo, né? Também, lógico. É que você sabendo disso, você tem como se preparar para quando vir a baixa. Você tá... E você tem o ânimo sabendo Então, que se você está na baixa... Você gosta bastante de história? Essa é a história da cigarra e da formiga. É. A formiga sabe que vai ter o inverno, então ela se preparou, trabalhou. A hora que chegou o inverno, ela tinha lá a comidinha, tudo quentinho. A cigarra estava só no bem bom do verão, chegou o inverno, ferrou. Essa é a história da lei da alternância. Isso tudo é importante no atual momento que a gente vive, porque facilita o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Isso interioriza, né? Pode ser que para uns não, mas para a maioria sim. Lei da gravidade. Essa é importante. A lei da gravidade é importante, gente, não é só porque você joga um negócio para cima, o negócio vai cair, não é só isso não, porque na parte espiritual
a gente tem que reduzir a nossa gravidade material. É aquilo que a gente estava falando. Para você subir, para alcançar as regiões superiores, você tem que se aliviar de peso. Não é de peso físico, não. É peso etérico. Então, reduzir a quantidade de éter químico de vida e aumentar o éter refletor e luminoso. Só assim você alcança lá. Se você não fizer isso, você não alcança. E isso tem a ver o quê? Com sentimentos, desejos, emoções. E é natural que realmente você também diminua o peso físico. É natural, é consequência. Isso é uma né? consequência. É causa e porque, efeito. exatamente, porque você não tem que se ater ao material. Consequentemente, você vai eliminar ou vai diminuir a questão material. Ela é a única necessária no esquema atual em função do contexto que você está inserido no material. Mas você vai usar única e exclusivamente o que for necessário. Dificilmente você vai ver o irmão maior gordão. Oh, que isso. Em barrigudo. Piorou. E aí, lei do tempo e do espaço. O outro termo Rosa Cruz, a livre escolha ou, que nós acabamos de falar aí, livre-arbítrio. Definida como a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A gente já falou bastante sobre essa questão aí. Durante a época Atlântica, recebemos a mente e podemos começar a usar nossos veículos. Um certo grau de livre-arbítrio foi concedido para nós e nos tornamos responsáveis perante a lei de causa e efeito. Tudo o que a gente acabou de ver. É um sagrado direito individual. Olha a importância, é um sagrado direito individual. Quem é um ser humano para tolir o outro? Hein? E Deus, como Pai e pedagogo incomparável, sabe que precisamos aprender a usá-lo para um dia exercitarmos os deveres e direitos de cidadãos espirituais. Com o livre-arbítrio, temos o poder da epigênese. Voltando lá que a gente falou lá atrás. Ou a iniciativa de forma que podemos adotar uma nova linha de conduta a qualquer momento que queiramos. Em outras palavras, por fim, evolução e epigênese, a tríade necessária para você seguir o caminho. Por fim, concluímos aqui então, no dia de hoje, a nossa reunião do capítulo 2, os 4 reinos, a 5ª parte. Tivemos as 4 anteriores, fechamos assim com a nossa reunião de Rosa Cruz, da oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos, para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos, para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.